Muito bem, gente, estamos de volta. Deixa eu cumprimentar o meu convidado aqui. Doutor Rodrigo, boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Mário. Obrigado aí. Toda quinta-feira as pessoas esperam esse momento para absorverem um pouco mais de informação. E informação é poder. Concorda comigo, doutor? Concordo. Bacana. Obrigado. Antes de conversar com o doutor Rodrigo, eu quero colocar aqui na tela a logomarca de uma das melhores instituições de ensino do estado do Paraná. É claro que eu estou falando da Uniandrade. Que tal você fazer alguma coisa por você agora? O seu futuro começa hoje, não começa amanhã. Então, a melhor maneira de você prosperar e ter um futuro brilhante, não tem outra maneira a não ser você se aperfeiçoar. Se você já fez um curso, se você já é formado, você pode fazer uma pós-graduação, pode fazer um curso de extensão. É uma das maneiras de você se manter no seu posto de trabalho e ser ainda ser promovido. E para você que não tem um curso superior ainda, está na hora, mais do que na hora, de investir na sua vida. Faça um curso na Uniandrade, vestibular agendado e também o vestibular tradicional. As inscrições já estão abertas para você entrar agora na Uniandrade já em 2016. É inscrição aberta para o vestibular de inverno. São vários cursos à sua disposição. Lá você pode fazer tanto o curso tradicional, como também os cursos na área de tecnologia, que em 2 anos, 2 anos e meio, você já tem a sua certificação e já sai com o seu curso superior e já pode ingressar no mercado de trabalho. Entre em contato hoje mesmo com a Uniandrade. Acesse o site uniandrade.br e participe do vestibular de inverno. Ok, gente? Doutor Rodrigo, toda quinta-feira está aqui conosco tirando dúvidas sobre direitos de família. Doutor Rodrigo, as pessoas estão encaminhando algumas perguntas, né? Sim. E tem uma pergunta que eu vou pedir para você começar lendo, uma pergunta que a pessoa te encaminhou, né? Isso, eu salvei aqui no meu aparelho, ela encaminhou uma pergunta, é uma telespectadora nossa, né? Ok. Eu suprimi o nome dela e pedi autorização para trazer ao vivo para compartilhar com as outras pessoas. Então, eu vou fazer a leitura da pergunta aqui da nossa telespectadora. Ela diz assim: moro com uma pessoa já há 13 anos, temos uma filha de 9 anos. Quando ele foi morar comigo, já tinha minha casa. Porém, depois de mais ou menos 2 anos, resolvi vender minha casa e compramos outra, juntos, de maior valor, que ficou somente em nome dele. Então, recapitulando, ela tinha uma casa, quando eles foram morar juntos, 2 anos depois, ela vendeu essa casa que era dela e comprou uma outra de maior valor, que ficou registrada apenas no nome dele. Então vem a pergunta dela. Gostaria de saber como proceder. Tem intenção de alugar uma casa e ir morar com a filha desse casamento, junto com a filha do casamento anterior. Ela tem 2 filhas, uma do casamento anterior. Porém, gostaria de assegurar que não perderia o direito em nada que possuímos, casa, carro, etc. Qual seria a minha obrigação em relação a comunicar minha mudança? Essa é a primeira pergunta. Qual seria o procedimento correto? Como devo fazer? Também, em relação à filha, não tenho intenção de afastá-la do pai, mas quero que ela fique morando comigo e com a irmã. Tá? Então, a gente vai responder a pergunta retomando a primeira delas, né? O que deveria fazer, sendo que ela tem intenção de fazer essa mudança. Certo. Então, a primeira orientação que eu passei a esta nossa telespectadora é que ela procurasse um advogado da área de família para representá-la na solução desse litígio. Ou Perfeito. então que ela procurasse a Defensoria Pública, porque ela vai precisar de representação. Então, ela pode entrar com uma comunicação judicial de que ela está deixando a casa através de uma separação de corpos e dar o início ao pedido da dissolução dessa união que ela vive. Tá? Com relação aos bens, o imóvel está registrado no nome dele, mas ele foi adquirido com patrimônio particular dela. Então, no momento da partilha, isso não vai ser comunicado. Agora, com relação à filha, que é a parte mais importante, ela quer levar essa criança para morar com ela. Então, para que ela não incorra em uma alienação parental, ela deve primeiro tentar conversar com esse companheiro, informando que não tem mais interesse nessa relação e que ela pretende se mudar e que vai permitir o amplo contato desse pai. Muitas vezes não existe uma aceitação porque não é o que a pessoa exatamente estava procurando, mas quando percebe que é o melhor para os filhos, acaba aceitando. Se não for o caso, aí judicialmente vai se resolver isso e ela vai obter essa autorização para sair de casa e não sofrer nenhum tipo de problema.
O último ponto, Mari, aqui que é muito importante, foi a questão que ela deixou clara que ela não queria afastar a filha do pai, mas que ela fazia questão que a filha morasse com ela porque conviveria com a outra irmã. E de fato isso é muito positivo. É muito valorizado judicialmente que nós mantenhamos a família unida, porque ela tem uma outra irmã, então é importante que exista essa comunhão familiar e também que exista essa predisposição da mãe de manter o contato com esse pai e que esse pai tenha amplo contato com essa criança. Mas, doutor, todas essas decisões, elas têm que ser autorizadas pelo juiz da vara de família, não é isso? Perfeito, perfeitamente. Muitas vezes, na prática, não é o que nós vemos. Nós vemos a pessoa simplesmente sair de casa e aí o pai vai até a justiça, informa essa situação e o juiz vai analisar o caso concreto, verificar se essa saída abrupta do lar, ela configura algum tipo de alienação. Esse acordo verbal, assim, não tem um peso consistente. Ah, eu vou fazer isso. O que vale é o que está escrito. Na verdade, veja, não que o acordo verbal não tenha essa validade, porque ele tem, né? Só que o acordo verbal não tem a prova de que ele aconteceu. Okay. Então a outra parte pode eventualmente dizer que não aconteceu e você fica com uma dificuldade ali. Então o ideal é procurar o profissional que vai mover a ação judicial para comunicar à justiça de que isso está acontecendo. Eu lhe pergunto por o seguinte, na separação quando tem filhos, o juiz ouve o filho se ele quer ficar com o pai ou com a mãe? Como é que acontece nessa questão? Sim, via de regra, existe essa oitiva dos filhos, né? Nós temos o ECA hoje que ele autoriza que diretamente o juiz ouça a criança a partir dos 12 anos. Mas quando a criança é menor, de uma forma indireta, ela também é ouvida na justiça. Não da forma tradicional comum, numa sala de audiência perante um juiz, mas sim perante interação lúdica, numa sala propícia para isso e diretamente com uma equipe técnica da justiça, composta por assistentes sociais, por psicólogos, que vão fazer uma interação lúdica com aquela criança e vão extrair essas informações. Se ela é bem cuidada pelo pai, se ela é bem cuidada pela mãe, qual a relação dela com esses genitores, como que é a questão de vida com os avós, com os tios e assim por diante. Para auxiliar o juiz a tomar a melhor decisão. Perfeito. Tem mais uma pergunta que foi encaminhada para o escritório do Dr. Rodrigo, também uma pergunta extensa, Dr. Rodrigo, mas vamos lá. A pergunta diz o seguinte: depois da separação de minha ex-mulher, eu fiz um acordo na justiça para pagar a pensão todo mês para meus 2 filhos e teria o direito de passar os finais de semana com eles a cada 15 dias. Durante todo o ano passado, eu paguei certinho os valores e via as crianças sem problemas. Ocorre que estou hoje desempregado desde o mês de março e não consigo mais pagar a pensão. Tenho pago menos da metade, que é o que eu consigo. Porém, a mãe dos meus filhos não me deixa mais vê-los. Existe algo que eu possa fazer, doutor Rodrigo? Sim, com certeza, Mário. Na verdade, existe um erro de ambas as partes aí. Se ele assinou um acordo judicial, se comprometeu a arcar com um certo valor, ele tem que fazer o pagamento desse valor. Se existe algum tipo de alteração na capacidade financeira, ou seja, ele perdeu o emprego, ele teve uma redução de renda, ele tem que imediatamente comunicar à justiça do ocorrido e pedir uma refixação em um valor menor compatível com a situação atual. Então, esse é o primeiro equívoco desse pai e é o que ele deveria ter feito. Por sua vez, a mãe também está agindo errado, porque ela fez um acordo judicial permitindo esse contato do pai com as crianças. Então, nós já debatemos aqui no programa a situação de que, se existe o não pagamento da pensão alimentícia, esse fato isolado não pode ser suficiente para inibir o contato do pai com os filhos. Então, esse pai pode procurar a justiça, deve procurar um advogado ou um defensor público, provavelmente um defensor, uma vez que ele está desempregado, ele teria esse direito, e vai pedir uma repactuação desse acordo, determinando que ele continua com o direito de ver as crianças e reduzindo o valor dessa pensão. E se a mãe não permitir esse contato, aí teria que haver outras medidas que nós vamos entrar logo nas próximas perguntas acerca de alienação parental. Bom, o doutor Rodrigo comentou aí da possibilidade da pessoa buscar a Defensoria Pública, é isso, doutor? Isso, perfeito. Quem pode buscar a Defensoria Pública?
A Defensoria Pública é um órgão instituído pelo governo do estado e ele visa a prestar assessoria jurídica gratuita àqueles que se declararem necessitados. Então existe um cadastro que é feito quando o cidadão chega até a Defensoria e eles vão fazer uma leitura se realmente ele se enquadra nessa condição de necessitado econômico financeiro. E se realmente ele conseguir comprovar essa situação, ele vai receber toda a assessoria gratuita sem qualquer cobrança de qualquer valor. Perfeito. Vamos ler aqui, minha gente, mais uma pergunta que foi, mais uma vez, lembrando que essas perguntas aqui são encaminhadas através de e-mail. As pessoas que têm dúvida encaminham através de e-mail lá para o escritório do Dr. Rodrigo Camargo. E uma das perguntas é esta aqui, ó. Doutor, eu cometi um grande erro na minha vida. Sou casada e durante o casamento tive um rápido relacionamento com o padrinho do meu filho. Quando meu marido descobriu... Nossa, mas isso aí tá parecendo Márcia Gondstein mesmo, hein, doutor Rodrigo? Que coisa, hein? São casos verdadeiros. Que coisa, hein? Mas enfim, veja como a vida das pessoas é uma novela. A gente pensa, isso acontece em novela. Não, são casos reais. Então, seguindo aqui, ó. Tive um rápido, é bom destacar, hein? Um rápido relacionamento com o padrinho do meu filho. Quando meu marido descobriu, me expulsou de casa, sem nada. E já estou há 15 dias sem ver os meus filhos. Como eu faço para evitar essa alienação parental? Pois é, Mayra, do ponto de vista jurídico, nós não vamos nos ater a esse rápido relacionamento que ela teve, porque isso não importa para a relação do pai, mãe e os filhos, né? Nós vamos nos ater à situação de que ela foi expulsa de dentro de casa e que ela não está tendo contato com os filhos. Sem sombra de dúvidas, isso configura alienação parental. E muito provavelmente está seguido de uma orientação, uma difamação contra a pessoa dela por parte do pai. Né? Então é possível que isso esteja acontecendo. E se for o caso, tem que levar isso até a justiça para que ela consiga ver fixado o direito de manter um contato com essas crianças, se é que ela não vai lutar pela guarda das crianças. Aí teria que ver se o pai está cuidando bem. Perfeito. E a questão aqui, a segunda parte, doutor. Me expulsou de casa sem nada. Na verdade, talvez do ponto de vista moral as pessoas consigam entender, porque ele se sentiu traído, etc., mas juridicamente ele não tem esse direito. Não existe essa peça jurídica? Não existe. Em decorrência da união, existe o regime de bens, e esse regime de bens vai determinar se existe a necessidade de partilhar esse patrimônio, se é que essa casa é deles, né? Então ela tem direito a isso e tem direito a todos os outros bens que eles conquistaram em comum. Então ela talvez tenha sido expulsa de casa, mas ela pode procurar a justiça que ela vai reaver os bens dela. Se você tem alguma dúvida com relação a direitos de família, você pode encaminhar a sua pergunta por e-mail aqui para o Dr. Rodrigo, para o escritório dele. Dr. Rodrigo, vamos colocar na tela, por gentileza? Tá aí, ó. rodrigo@cradvogados.com. Correto, doutor Rodrigo? Perfeito, está correto. Repetindo, rodrigo@cradvogados.com. Você pode encaminhar a sua pergunta, a sua dúvida para o escritório do Dr. Rodrigo. Mais uma pergunta aqui, doutor. Meu filho separou-se da esposa. Ele consegue ver os filhos, porém a mãe deles me odeia e não deixa eu conviver com os meus netos. Isso configura alienação parental? O que eu posso fazer para ver meus netos? Sim, configura sim, Mário, porque a própria legislação ela determina que toda a família, seja paterna, seja materna, pode agir com atos de alienação contra toda a família, seja paterna, seja materna. Ou seja, não é um ato que está vinculado ao pai ou à mãe, e tampouco o destinatário dessa alienação tem que ser o pai ou a mãe, mas pode ser os familiares. Então é muito comum que nós nos deparemos com situações que a mãe não gosta da sogra
ou da ex-sogra e tenta evitar esse convívio, ou uma sogra, um sogro que não gosta da ex-esposa, da mãe da criança e tenta causar esse tipo de ausência de empatia, esse tipo de intriga da criança com um dos genitores. Esse é um típico ato de alienação parental, tem que ser evitado, e a justiça hoje dispõe de inúmeras ferramentas, mecanismos para coibir esse tipo de atitude. Como é que seria uma ferramenta eficiente aqui, doutor? Porque é algo muito rápido, muito sutil muitas vezes, não é isso? Sim, muito sutil. O próprio genitor tem que ficar, o pai, a mãe tem que ficar atento a essa situação e verificar como que acontecem as visitas quando sai da própria casa e vai visitar o pai ou a mãe e os parentes. Então, quando verifica a situação de que está existindo um tipo de campanha para denegrir o bom relacionamento do filho com o outro genitor, com o pai, com a mãe, pode procurar a justiça e lá nós vamos encontrar inúmeras ferramentas. A lei de alienação, ela traz no seu artigo 6º um rol não taxativo, ou seja, ele é meramente exemplificativo de ações que o juiz pode tomar. A primeira e mais leve delas é uma advertência. Depois o juiz ele pode aplicar uma multa àquele genitor ou àquele parente que está cometendo alienação parental. Nesse caso era a avó, né? Isso, perfeito. A avó aplicaria uma multa, ela seria chamada a responder uma ação de alienação parental na justiça e poderia receber uma advertência, poderia receber uma multa, né? Se o próprio pai não... No caso aqui é a avó que está sofrendo essa alienação. Ela gostaria de ver os netos. Perfeito, ela que está sofrendo alienação. Isso. Então, a mãe seria chamada na justiça, ela poderia ser advertida pelo juiz numa audiência, o juiz daria um puxão de orelha nela porque ela está fazendo errado, está prejudicando o seu filho, né? Ela poderia receber uma multa. Essa mãe poderia, eventualmente, perder a guarda em favor do pai, porque ele garantiria que a criança conviveria bem com a mãe e conviveria bem com os avós, isso é fundamental. Também poderia ser feito uma fixação de uma visitação desses avós, a gente vê bastante isso na justiça. Os avós têm o direito de pegar a criança na casa da mãe, da hora tal, no dia tal, a dia tal, assim como nós vemos os pais podendo ir buscar a criança. Então, tanto o pai quanto os avós têm esse direito. Isso é bastante comum e novo também. A gente está vendo se replicar bastante na justiça ações de avós pedindo a regulamentação do direito de convivência com seus netos. São situações novas que acontecem todos os dias. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui, doutor, que é uma ameaça através do WhatsApp, também ligado à alienação parental. Ele diz o seguinte, ó: o pai do meu filho me mandou áudios no WhatsApp falando que vai se matar se eu não voltar para ele e que meu filho sofreria também com isso. Não ficou muito claro a intenção dele com meu filho, mas estou com medo do que ele possa fazer. Como posso proibir o contato do pai com meu filho sem que seja considerado alienação parental? Infelizmente, essas situações têm acontecido com bastante frequência. Inclusive, nós verificamos no escritório casos repetitivos que isso acontece. Ameaças, e com o uso da tecnologia se torna ainda mais fácil. Hoje o WhatsApp é muito fácil de você fazer uma comunicação, ou o próprio comunicador do Facebook, ou outras redes sociais que são tão comuns que a gente usa no dia a dia. Se houve essa ameaça, é necessário que ela seja materializada como prova para que seja instruída num processo judicial. Então, a orientação que nós passamos aos clientes é: leve esse celular com esse áudio até um cartório e faça uma ata notarial do que lá está dito, porque nós não temos hoje a possibilidade de levar até a justiça áudio. O sistema eletrônico hoje ele não permite áudio e vídeo, então hoje é muito mais comum que nós levemos documentos escritos. Okay. Existem algumas exceções, podendo levar um CD, só que o nosso entendimento é que dificulta um pouco mais. Então vai até o cartório, leva lá o celular perante um tabelião público e ele vai abrir o seu celular, ele vai verificar, ele vai escutar o áudio e vai transcrever. Transcrever, então, palavra por palavra. Levar o equipamento de áudio numa audiência, um celular, não é possível, não é autorizado. Na audiência é possível. Se o juiz quiser ouvir isso e acolher como prova, ele tem essa prerrogativa. Ele diz para materializar no processo. Exatamente, porque assim você vai... Fica fixado uma prova ali. Exatamente, porque o juiz provavelmente ele não vai decidir naquela audiência. Então ele vai depois se recolher no gabinete dele e vai estudar todas as provas do processo. Perfeito. Se nós facilitarmos o trabalho do juiz levando a ele um documento escrito, ele vai ter essa possibilidade de fazer a leitura do que ali está escrito
escrito e vai facilitar com que você tenha êxito na ação. Então você leva até um notário público, ele vai escrever tudo que ele escutar ali e vai garantir com fé pública de que aquilo foi transmitido do celular do pai até o celular da mãe e que escutou aquele áudio. Minha gente, mais uma vez lembrando, se você tem alguma dúvida e gostaria de fazer uma pergunta aqui para o advogado especialista na matéria de direito de família, você pode encaminhar sua pergunta através do e-mail, está na tela aí, rodrigo@cradvogados.com. Combinado? Quinta-feira o Dr. Rodrigo estará de volta. Dr. Rodrigo, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, Mário. Boa tarde. Até semana que vem. Combinado, até semana que vem. Minha gente, nós vamos chamar um intervalo comercial. Na volta, você de casa vai tirar todas as suas dúvidas com relação à cirurgia bariátrica, com a presença aqui do Dr. Glauco, especialista no assunto. Em 1 minuto nós estamos de volta.